Senhor Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Senhor Embaixador de Moçambique em Portugal, Senhora Embaixadora de Portugal em Moçambique, Senhor Cônsul-Geral, queridas e queridos amigas e amigos e compatriotas. Já disse a Senhora Embaixadora que estar em Moçambique é sempre emocionante para qualquer português. É um país irmão, cuja sorte, cujas alegrias e cujas tristezas nós vivemos com uma intensidade confirmada ano após ano, década após década, consecutivamente. Mas há também uma razão pessoal muito específica. Embora não seja habitual num chefe de Estado dizer de outro Estado, sem causar com isso alguns problemas diplomáticos, eu digo, e digo desde o início do meu mandato, porque já dizia antes, não podia dizer o contrário, porque seria negar a verdade, é para mim uma segunda pátria. E as fraternidades são assim. Nós somos irmãos de quem somos e sentimos como segunda pátria uma segunda pátria, porque isso decorre da nossa história, do nosso percurso, de alguma maneira das nossas raízes, da maneira como vibramos de forma diversa com o que se passa nessa sociedade e com aqueles que são os nossos irmãos. Temos parceiros, e temos parceiros económicos e sociais no mundo, e dos mais importantes do mundo. Temos aliados, e temos dos aliados dos mais importantes do mundo. Mas depois há irmãos. E por muito que os parceiros queiram tornar-se irmãos, ou os aliados converterem-se em irmãos, isso não sucede com a facilidade com que eles pretenderiam. No caso da fraternidade em relação a Moçambique, a comunidade portuguesa que vive em Moçambique sabe aquilo de que eu estou a falar. É fácil amar Moçambique. É fácil amar Moçambique. É fácil amar Moçambique porque é uma terra prodigiosa. Muito diferente, muito variada. O norte é diferente do centro, o centro é diferente do sul. Há vários nortes, há vários centros. E mesmo no sul há diferenças. Mas sobretudo é fácil amar os moçambicanos. A sua doçura, a sua criatividade. Não é por acaso que há tantos e tão notáveis escritores moçambicanos, tantos e tão notáveis pintores e escultores moçambicanos. Há uma sensibilidade moçambicana. E, portanto, é fácil amar os moçambicanos. E eu ousaria dizer que a recíproca é verdadeira. Nós, portugueses, e vós, portugueses, que viveis aqui em Moçambique, gostais de Moçambique e dos moçambicanos? E eu penso que os moçambicanos gostam de nós, portugueses, e de vós, portugueses, que viveis aqui. Isso constrói-se todos os dias. É tudo boas notícias? Não é. Mas não é nenhum ponto do mundo. Para os portugueses que vivem em Portugal todos os dias, há que acordar e pensar na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, porque o mundo é cada vez mais complicado, porque aquilo que nos rodeia é cada vez mais difícil, mas não é isso que destrói o que nós temos de bom, portugueses, e que temos em comum com os nossos irmãos moçambicanos, que é olhar para o lado positivo da vida, encontrar razões de esperança todos os dias, lutar todos os dias, sermos resistentes todos os dias. E por isso é que nós temos quase 900 anos de história com o ar natural de quem acabou de nascer. E temos uma experiência, uma sabedoria atrás de nós, mas que é renovada todos os dias. E a vossa vida é isso. A vossa vida é isso. Eu sei que a vossa vida é isso. A vida dos portugueses em Moçambique, reconstruída todos os dias. Às vezes desde o nada, outras vezes desde o quase nada,
outras vezes a partir de patamares muito razoáveis. Dentro da comunidade portuguesa espalhada por Moçambique, há uma palavra especial que merece esta comunidade. Eu conheço a Beira há mais de 50 anos. Aqui vim muitas vezes há mais de 50 anos. E, portanto, eu sei o que é. E quando digo a Beira, mas digo o que está à volta de. Digo Manica, digo Sofala, depois mais para cima o Zambeze, já é diferente, mas também é vizinho. Mas olhando para a Beira é uma conquista do homem sobre a natureza. Em princípio, a Beira não devia ter existido. Mas em princípio, Portugal não devia ter existido. Podíamos ser perfeitamente, neste momento, quiçá, uma realidade integrada noutra realidade política ou estatal. Mas não foi assim. Também com Moçambique é a mesma coisa. Moçambique existiu porque os moçambicanos lutaram pela existência de Moçambique. Mas a Beira existe porque quem fez a Beira lutou contra a natureza. Transformou um pântano, transformou condições físicas impossíveis naquilo que queria ser uma metrópole. Num centro urbano que é um polo de uma área muito maior. Ainda há pouco, no Hospital Central, se dizia serve 9 milhões de pessoas. Quase tanto como a população de Portugal. Porque serve 3 realidades diferentes. Manica, Sofala, Zambésia. A Beira tem uma posição central, fundamental, até estratégica crucial. E, no entanto, a Beira sofre, quando menos se espera, desde o tempo em que não se falava em alterações climáticas, as alterações climáticas. Sofre, é destruída e reconstruída. Sofre, é destruída e reconstruída. E uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e N vezes. E, portanto, os que aqui estão, e aquelas que aqui estão, são heróis e são heroínas. Porque os mais velhinhos, como eu, já viram várias vezes o que é refazer a sua vida aqui na Beira. E sabem o que é o refazer da vida na Beira pelos nossos irmãos moçambicanos beirenses? A refazem quando menos esperam. Ainda estão a acabar de refazer da última vez e já têm um novo desafio. E, portanto, a mensagem que eu aqui tenho para vós é, se possível, mais emotiva. É mais sentida do que a mensagem que transmiti lá embaixo, quando nos encontramos em Maputo. Porque viver aqui é mais difícil do que viver lá embaixo de Maputo. Como se viu o ano passado. Esse é um mérito vosso. Mas não é só vosso, é o mérito deste povo moçambicano que aqui vive, aqui trabalha e aqui reconstrói. Todas as vezes que é preciso reconstruir. Mas há uma outra palavra que vos queria dizer, além deste agradecimento, que é um motivo de orgulho como Presidente de Portugal, em nome de todos os portugueses, que é a certeza que vos trago, também eu, que o Governo já vos trouxe várias vezes, mas que eu trago daqui novamente, de que nem um só segundo nos esquecemos de vós. Nem um só segundo. Aliás, era impossível, porque o Sr. Embaixador envia telegramas a um ritmo assustador e, portanto, não há dia que eu não receba vários telegramas acerca de Moçambique e de Portugal em Moçambique. E o mesmo em relação aos cônsulos gerais. Exatamente o mesmo. Tudo o que se passa, os problemas que existem. Eu sei que o Sr. Ministro lê, porque já ouvi ler várias vezes, e o Sr. Ministro sabe que eu leio também, dia após dia, a narrativa das alegrias, mas também dos problemas. E sabem, viu-se no ano passado aquilo que Portugal fez para apoiar depois do que se viveu aqui e à volta da Beira, mais longe ou mais perto. O Sr. Ministro ontem
explicou isso com uma clareza muito grande, porque ele é um bom professor, e portanto, explicou isso em 3 momentos muito claros. O primeiro foi o choque de um instante. E o choque de um instante exigia uma resposta imediata. Não se podia estar com conjuminações. Vieram para cá militares, vieram para cá operacionais da Proteção Civil, vieram para cá estruturas ligadas à saúde, que era o mais urgente, ou ao apoio social, que era urgentíssimo. E houve um apoio que depois foi reforçado por parte do Estado. Mas houve um apoio de toda a sociedade portuguesa. A solidariedade foi exatamente a mesma, não digo maior, seria talvez um exagero, que foi vivida em Portugal em relação a problemas que, entretanto, também ocorrem, com cheias, com incêndios, com outras calamidades naturais. Foi a mesma. Como se tivesse ido ali a 100 km, a 200 km, a 300, a 400 km. E, no entanto, foi a milhares e milhares de quilómetros. A mesma. E esta foi a resposta de emergência. E vibrámos todos com aquilo que se passava. Os que conhecíamos a beira mais, os que não conheciam, falavam como se tivessem sempre conhecido. Porque hoje a televisão tem esta coisa, e as redes sociais, em que passa-se a considerar como conhecido aquilo que nunca foi conhecido, mas passa a ser próximo. Porque há imagens das pessoas a sofrerem, da destruição dos locais, do que se está a fazer para intervir. Mas depois uma segunda fase, que começou logo, foi a reconstrução. Não se esperou um ano, porque ainda não passou um ano, só passará em março. Não se esperou um ano para começar a reconstruir. Pelo contrário, ainda não passou um ano e a parte da reconstrução que está concluída. É uma pequena parte, é só uma parte, é só uma fase, ou 2 fases, ou 3 fases, depende. Fomos à maternidade, onde a Cruz Vermelha acabou por concentrar o que veio de famílias e famílias e famílias, e beneméritos, e empresas privadas, e equipas de construção, e câmaras municipais, e juntou tudo isso. E uma parte já está, e outra parte está a ser, e a ser para breve, até março. Acabámos de vir do Hospital Central, uma parte já foi, uma ala, mas uma ala inteira, que foi intervencionada. E outra está a ser. Estivemos lá em cima a ver o que era refazer o telhado, o que é impermeabilizar, e um piso, o último, mas depois os pisos seguintes. E depois a terceira fase, depois a quarta fase, com beneméritos próprios, que estão a chegar, ainda hoje soubemos, de uma empresa e de uma Câmara Municipal, que vão entrar para um centro de formação específico, dedicado, e tudo até ao final do ano. Mas houve outras intervenções na reconstrução de casas, com beneméritos os mais variados a apoiarem. Pessoas que nunca tiveram ligação nenhuma a Moçambique. Poderão vir a ter, mas não tiveram. Famílias que nunca tiveram. Eu distribuí roupas. Eu tinha visto no Natal uma ONG, das várias ONGs, 5 cujos projetos ouvimos apresentar para os próximos 2 anos, mas esta nem é nenhuma dessas, é outra, em que no interior do continente há jovens e senhoras a fazerem roupas para aqui. Eu vi lá as roupas acabadas de fazer e preparadas para serem enviadas. E hoje vi-as serem entregues a bebés recém-nascidos. Vi o começo da história, ou quase começo, e vi o quase fim da história. Mesmo não vi o fim da história, porque os bebés estão tão pequeninos e as roupas estão grandes que terão de crescer os bebés, já que as roupas não vão encolher. Mas isto é espetacular. Porque eu tenho a certeza que naquela beira interior, onde foram feitas as roupas, não há ninguém que tenha nascido aqui na beira, ou em Manica, ou em Sofala, e no entanto trabalhou
como se estivesse a trabalhar para uma neta, para um neto, para uma filha, para um filho. E isto é fraternidade. Mas depois também não ficámos por aqui. Há uma terceira fase que já começou. Já não é só o reforço do fundo de reconstrução. É o criar condições para empresas que ainda estão queixosas, porque precisam de mais apoio. Foram destruídas, viram estruturas destruídas. E era preciso reforçar as condições de financiamento. Isso tinha de ser com instituições financeiras moçambicanas ou luso-moçambicanas. Foram celebrados acordos ontem com esse objetivo. Dirão alguns dos presentes, algumas das presentes, mas ainda não me chegou a mim, ou está demorado, ou isto está complicado e tal. Eu admito que sim. Passaram uns meses. E aí, para essa terceira fase, é mais difícil pôr de pé mecanismos que funcionem no direito moçambicano, na sociedade moçambicana. Porque aqueles que estão pensados é para o direito português. E houve que reajustar. E houve que melhorar. E houve que reforçar. E tudo isto foi feito em menos de 10 meses. Vai continuar a ser feito. Mas isto também só foi possível e é possível devido ao vosso papel. Porque quem cá vive e quem cá viveu o que se passou é que sabe aquilo que foi experimentar esse momento terrível. Quem vive é que sabe o que é o desafio do dia a dia. Mas podem ter a certeza, nenhum só segundo estiveram fora das nossas preocupações. Nenhum só segundo deixou de haver, não pensando especificamente só em vós, mas também em vós, mas pensando na realidade moçambicana como um todo. Portugal deixou de se sentir comprometido e empenhado na linha da frente da intervenção. Isso é o fundamental. A terceira palavra que vos queria dizer é, obviamente, esperança. Esperança. Se quiserem uma mistura de esperança e de saudade, porque eu sei que quem vive fora do território físico de Portugal tem sempre saudade de Portugal. É completamente diferente viver Portugal fora do território físico ou dentro do território físico. Dá-se importância àquilo que se não dá quando é natural na vida do dia a dia aquilo que existe à nossa volta. Eu também isso falo à vontade, porque a minha família foi sempre uma família que viveu significativamente fora do território físico de Portugal. O meu avô viveu, os meus pais viveram, o meu irmão e família viveram, o meu filho viveu e vive, os meus netos viveram e uma boa parte vive, e portanto eu sei o que é ter a maioria mais significativa da família longe do território físico de Portugal. Mas também sei que há um aspecto positivo, que é ama-se com mais força o país. Dá-se mais valor às pequenas, grandes coisas, que lá passam, às vezes, despercebidas. Porque sente saudade dessas coisas. É uma saudade que não é uma saudade virada para o passado, não. É uma saudade virada para o futuro. Porque quer-se um país melhor no futuro. Gosta-se muito da história do país, gosta-se muito das tradições, dos usos do país, mas quer-se um país cada vez melhor. E as pequenas, grandes coisas, as pequenas, grandes alegrias que vão ocorrendo, acabam por ter um eco quando está fora, que é impressionante. Isso tem-me acontecido quando, estando fora do território físico de Portugal, acompanho uma vitória portuguesa, seja desportiva, que acontece muitas vezes, seja outra, uma vitória diplomática, uma vitória política, uma vitória
de um cientista, de um artista, de uma figura, de um escritor, de um músico. Mas admito que muitas vezes é uma vitória desportiva. E como se vibra à distância ainda muito mais do que se vibra quando se está no território físico de Portugal. E isto significa que compreendo perfeitamente o amor que vos liga a Portugal e também vos queria dizer que há razões para ter esperança num Portugal melhor. A primeira e rápida razão sois vós. Quem é capaz de ter comunidades assim espalhadas pelo mundo é do melhor que há no mundo. Porquê? Porque são 180 países. Não a terem 10 ou 20 ou 30, 180 países. E em muitos desses países, comunidades enormes. Enormes, enormes, enormes. E importantes, importantes, importantes. Mas depois, porque todos, em geral, todos estamos a fazer um esforço por um Portugal melhor. E um Portugal que está a cada dia a fazer-se melhor. E a ser melhor. Não é por acaso que Portugal tem um português, ou melhor, que é um português, para ser mais razoável na colocação, secretário-geral das Nações Unidas. Não há tanto país importante no mundo. Não há 200 países nas Nações Unidas. Não é por acaso que é Portugal, ou melhor, que é um português, que é o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Não é por acaso que é um português o presidente da Zona Euro. Mas eu podia multiplicar por instituições internacionais e científicas, e médicas, e culturais. Isto não é fruto do acaso. É porque, de facto, quando somos bons, somos mesmo muito bons. E nós somos muito bons. Somos os melhores dos melhores. Às vezes irritam-se muito quando eu digo isso lá em Portugal, porque há pessoas que cultivam o nacional pessimismo. Que não é original, porque é uma característica nossa desde há muito. Felizmente, mais em certos círculos restritos do que no povo. Porque se o povo fosse nacional pessimista, não tinha feito o que tem feito pelo mundo. Tinha pensado 100 vezes, tinha ficado depressivo e não tinha tomado iniciativa nenhuma. Não. Partimos, atravessámos oceanos, chegámos a continentes, fizemos o que fizemos, criámos o que criámos no sentido de diálogo entre culturas, civilizações, errámos umas vezes, acertámos outras vezes, mas o que é facto é que, no geral, gostamos dos outros e eles tendem a gostar de nós. E em relação aos irmãos, verdadeiramente irmãos, nós sentimos que são nossos irmãos, eles sentem que nós os sentimos como irmãos. E nós sentimos-nos como sendo também nosso irmão. E é essa a última palavra. E, portanto, estão a ver porque é que, verdadeiramente, tudo somado, no fim do dia, não é difícil ser-se Presidente da República de Portugal. Não é que não seja trabalhoso, mas não é difícil. Porque com um povo assim, com portugueses assim, com comunidades assim, eu comparo com os países mais variados do mundo e mesmo respeitando-os com muito carinho, em particular aqui em Moçambique, mas de facto ainda não encontrei outro como nós. Não encontrei outro como nós. Mas enfim, porque estamos num país que, não sendo Portugal, é muito parecido com Portugal nas qualidades que é Moçambique. Viva Moçambique! E porque nós somos o melhor país do mundo, viva Portugal!